Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das importantes questões que precisamos tratar quando falamos sobre estrutura da igreja é sobre a sua estrutura financeira, sobretudo na relação da congregação, das suas finanças com os seus obreiros. Especialmente em tempos em que todo mundo tem algo a dizer sobre isso, tem uma opinião, tem um palpite e manifesta isso nas redes sociais, especialmente fazendo parecer que as igrejas estão errando e errando grosseiramente na aplicação dos recursos que a elas são direcionados, que a elas são ofertados e doados. Entretanto, o que deve basear a nossa conduta deve ser sempre as Escrituras, deve ser sempre o direcionamento espiritual. E a respeito desse assunto, a Bíblia também tem muitos textos bíblicos que nos são esclarecedores sobre como devemos conduzir a estrutura financeira de uma congregação. Eu gostaria de ler com você a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículos 17 e 18, quando ele, instruindo a Timóteo, um jovem presbítero, diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui Paulo está nos apresentando alguns princípios interessantes. Primeiro, ele deixa evidente que um presbítero, atendendo aqueles requisitos que nós colocamos nos podcasts anteriores, aquele que seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que crie seus filhos em disciplina, que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade e que atenda a todos aqueles requisitos e que tenha um daqueles 5 chamados para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, e que tenha sido chamado para exercitar o governo na igreja, deve ser considerado digno do seu salário, e não apenas isso, deve ser merecedor de dobrados honorários, especialmente os que se detêm ou os que se afadigam, para usar a palavra que Paulo usa, na palavra e no ensino. Isso porque quando você é responsável pela pregação da palavra e pelo ensino, significa que você tem que gastar longas horas estudando a palavra, estudando os aspectos da vida, do cotidiano e tendo todo tipo de conhecimento que possa ser agregado aos conhecimentos espirituais, uma vez que os conhecimentos espirituais são aplicados sobre todas as áreas da vida, da humanidade. Então, necessário se faz estudar os dois aspectos do conhecimento, os conhecimentos espirituais e os conhecimentos humanos, para se produzir uma mensagem. Além de todos os conhecimentos técnicos que se é necessário para estudar a Bíblia, para estudar as Escrituras, para ser um pregador da palavra, ter conhecimentos mínimos sobre homilética, a arte de pregar bem a verdade de Deus, sobre hermenêutica, a arte de interpretar os textos bíblicos que foram originalmente escritos em grego, hebraico e uma pequena porção em aramaico, e necessário se faz ter conhecimentos dessas línguas em algum nível para se conseguir estudar e se conseguir oferecer uma boa mensagem, além de todos os conhecimentos teológicos, doutrinários, éticos, morais e tudo o mais que diz respeito ao conhecimento comum da vida, atendendo a princípios como aqueles colocados por Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores modernos, um dos maiores influenciadores da maneira como nós apresentamos os sermões expositivos nos dias de hoje, aquele sermão em que a verdade é exposta. Normalmente lê-se o texto bíblico e depois faz-se exposição das verdades ali presentes. Spurgeon costumava dizer: o pregador precisa ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra, para que a sua mensagem seja contextualizada, para que a sua mensagem tenha a ver com aquilo que se está vendo e vivendo no mundo. E algumas vezes, algumas mensagens pregadas não são fruto apenas de algumas horas de estudo, mas às vezes de anos de experiência. Às vezes se prega
a respeito de alguma coisa que se demorou 10 anos para viver, 20 anos para viver. Às vezes bem menos do que isso, mas não poucas vezes as pregações são também frutos das experiências vividas diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que os pregadores da palavra e aqueles que ensinam devem ser duplamente reconhecidos e remunerados pela igreja. Portanto, a estrutura financeira de uma igreja passa pela remuneração inequívoca de seus líderes, de seus obreiros, daqueles que são vocacionados, especialmente daqueles que exercem o governo. E então o apóstolo Paulo busca uma referência do Deuteronômio que diz: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E esta referência é muito importante porque é um texto bíblico que faz alusão a uma situação que Israel vivenciava naquele contexto de plantio e que fala muito sobre a obra de Deus. Então, como os judeus não gostavam de desperdício e normalmente suas terras eram pequenas, apertadas e precisava se aproveitar ao máximo aquilo que ela podia render, quando eles colocavam os bois para trilhar, para colher de alguma forma as espigas que eram plantadas nas suas terras, eles amarravam a boca do boi, porque quando o boi ia puxando o trilho, ele ia também mordendo e comendo algumas espigas, e às vezes não comiam algumas espigas inteiras e algumas delas se estragavam e caíam pelo chão. E então houve um mandamento na lei de Moisés dizendo: não atarás a boca ao boi quando debulha. Não amordaçarás o boi enquanto ele debulha o trigo, o cereal, seja lá o que for. E depois o apóstolo Paulo traz esse texto à luz dizendo: Deus não estava preocupado de fato com bois, mas Deus estava dando uma direção que era alusiva ao ministério. Então, na verdade, Deus estava usando uma situação simbólica para se referir ao ministério. O ministério é interpretado por Jesus como um campo vasto de trigo que precisa ser, no tempo certo, colhido. E até lá precisa ser cuidado, precisa ser regado, precisa ser arado, precisa ser plantado até chegar ao ponto de ser colhido. E ele fala a respeito da pregação e do ensino da palavra. E então o apóstolo Paulo diz: o que Deus realmente queria era que nós entendêssemos que não podemos amordaçar aqueles que estão trabalhando, puxando o trilho na grande colheita, enquanto o trabalho é feito. O que quer dizer que os presbíteros não devem ser impedidos dos seus salários e das suas remunerações enquanto pregam, enquanto ensinam, enquanto vivem a palavra. Ao contrário, eles devem ser dignos de duplicada honra ou de duplicados honorários. Então, alguns princípios ficam muito claros nas Escrituras. Primeiro, não é errado, não é pecado e não é imoral que um obreiro receba seu salário. Segundo, ao contrário e muito longe disso, é necessário que aquele que milita na pregação da palavra e no ensino seja duplamente reconhecido diante da sua congregação. Depois nós falaremos sobre quais são as fontes de arrecadação de uma congregação e como estes recursos devem ser melhor distribuídos e como eles são, na prática, melhores distribuídos nos dias de hoje. Que Deus te ajude a entender a palavra sempre com revelação, que você tenha nele sempre um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.